Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. E aí vocês receberão em primeira mão, olha só, o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Amores, antes de darmos continuidade ao vídeo, devo prestar alguns esclarecimentos a vocês. Por motivo de saúde, eu tive que ficar postando compilados esses dias atrás. Como vocês podem perceber, minha voz está começando a voltar agora, então resolvi vir contar os relatos para vocês. Mas, se Deus quiser, logo logo eu vou estar novinha em folha. Recados dados, vamos ao primeiro de hoje, que é do grupo Relatos Assombrados OFC. Um grupo maravilhoso do Facebook, vale a pena ir lá dar uma olhada, hein? Eu recomendo. E foi postado por João Minervaldo. A Loba Remake. Eu era um solitário garimpeiro de pedras semi-preciosas. Meu acampamento ficava nas margens do riacho, em plena floresta, a alguns quilômetros de um pequeno vilarejo que ficava incrustado no sopé das montanhas, povoado por pequenos agricultores, poucos comerciantes, verdadeiros aldeões rústicos e ignorantes. Eu só os via uma vez por mês, pois ia encontrar com os compradores das gemas e comprar suprimentos. Eu não era bem visto pelos aldeões, todos me evitavam. As mulheres tiravam as crianças das ruas e trancavam em casa. Todos ali viviam com medo, pois um lobo feroz rondava o vilarejo nas noites de lua cheia, e algumas crianças haviam desaparecido, deixando as famílias dali em pânico. Eu não deixava de ser suspeito, pois era um estranho morando na floresta. No alto da colina, em um casarão, morava um casal de burguês vindos recentemente da cidade grande. Eles alegavam que vieram morar ali por questão de saúde, para respirar os ares das montanhas, segundo eles. Enquanto eles eram queridos e respeitados pela população, eu era repudiado por todos, menos a pequena Judite, a filha do ferreiro, que era diferente dos demais. Ela era arredia, rebelde, e vivia se embrenhando nas densas florestas e sempre ia me visitar. Ela sempre chegava com a sua capa vermelha, me trazendo algumas brevidades, e eu lhe retribuía com algumas pedras semi-preciosas. Ela era minha única amiga, pois a gente sempre dizia: dois loucos sempre se entendem. Naquela manhã, o vilarejo estava denso, todos apavorados e enfurecidos, pois naquela noite havia desaparecido mais 2 crianças. Os aldeões se reuniram com machados
foices, ancinhos, facões e partiram enfurecidos rumo ao meu acampamento. Eu já estava encurralado, já era meu fim. Foi então que apareceu a loba, me defendeu com unhas e dentes, me colocando em segurança e atraindo os aldeões enfurecidos rumo ao casarão da colina. Foi então que, para surpresa dos aldeões, todas as crianças desaparecidas estavam trancadas em um porão no casarão. As crianças foram resgatadas e o casal de burguês conseguiu fugir. Mas uns dias depois, seus corpos foram encontrados, estraçalhados e dilacerados por unhas e dentes. A paz voltou a reinar no pequeno vilarejo. Os aldeões já me olhavam com outros olhos. Hoje estou feliz e ansioso, pois a menina da capa vermelha veio me visitar. Sim, minha amiga, minha protetora. Ela é a loba. Nossa, que lindo! Amei! E vocês, aterrorizados? O que acharam dessa história? Eu achei maravilhosa. E aqui podemos tirar uma lição de moral, né? Não vamos julgar as pessoas sem conhecê-las antes. Isso pode ser, no mínimo, um erro fatal, não é mesmo? Deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo. E agora vamos para a segunda história de hoje, que também é do grupo Relatos Assombrados OF. Gente, vai ver esse grupo, vocês vão amar, isso eu garanto. A Casa na Granja Viana. Dizem os pesquisadores que os espíritos das pessoas que morrem de forma violenta ficam ligados ao local onde ocorreu a tragédia. Sabemos que os visitantes do além habitam em diversos locais em nosso mundo. Mas o local de um crime poderia ser a sua morada definitiva? Sim ou não? Bem, independente da resposta de vocês, o relato a seguir é justamente sobre esse fato. Na metade da década de 80, meu pai comprou uma casa no município de Cotia, São Paulo, no bairro Granja Viana. Nós só usávamos a casa nos finais de semana. Era uma casa muito boa, com piscina e churrasqueira. E quem conhece a Granja Viana sabe que a vizinhança por lá é bem quieta e as ruas são desertas. Era um refúgio da vida urbana de São Paulo. Nós sempre íamos para lá, mas o tempo passou e a minha família começou a passar por uma pequena crise financeira e, para não ter que vender a casa, nós a alugamos. Depois de alguns anos, o meu pai
deu uma volta por cima na crise em que estávamos passando e então paramos de alugar a casa. Mas como fazia muito tempo que não íamos para lá, perdemos o costume e raramente íamos. Depois de algum tempo, simplesmente paramos de ir. A casa ficou quase que abandonada. Depois de quase 5 anos com a casa no esquecimento, recebemos uma ligação de um policial da região pedindo para que meu pai comparecesse na delegacia local, porque queriam falar com ele. Meu pai achava ser alguma coisa sobre a casa parecer abandonada ou coisa parecida. Quando chegou na delegacia, mandaram ele falar com um homem que já foi despejando tudo nele. O homem disse que era um detetive e que tinha conseguido o nosso telefone com um dos vizinhos e nos contou que havia acontecido um crime na nossa casa. Coisa pesada mesmo. 4 bandidos raptaram uma garota de 20 anos, levaram para nossa casa pensando que ela estava abandonada. Fizeram de tudo com a garota e no final a mataram e enterraram o corpo no quintal e levaram todos os documentos, dinheiro e joias dela. O detetive falou também que este não era o primeiro crime a ocorrer naquele local, que esses 4 bandidos já tinham mantido 2 pessoas reféns de sequestro lá dentro e matado pelo menos mais 3 integrantes de uma gangue rival e enterraram lá. Eles procuraram e acharam a ossada dos 3 homens no nosso quintal. Falou também para o meu pai que não precisava se preocupar, que eles tinham revirado o quintal todo e não acharam mais ninguém, e que os 4 bandidos que estavam usando a nossa casa para isso tudo já tinham sido presos. O meu pai estava arrasado. Tinham invadido nosso paraíso e transformado ele num inferno. Ele falou que o quintal da casa estava todo revirado, estava todo esburacado. A piscina estava completamente imunda e um dos quartos da casa estava completamente ensanguentado e o sangue já estava todo seco. Falou que a casa estava fedendo urina e estava toda pichada por dentro. A casa estava irreconhecível. A gente então resolveu que ia reformar a casa e depois vendê-la. Depois de muita dor de cabeça, muito tempo, a casa ficou igualzinha era antes. Um quintal bonito, toda arrumada, limpa por dentro. A piscina estava em ordem de novo. Tinha voltado a ser uma casa decente. Depois da reforma, ficamos com pena e decidimos que não íamos mais vender a casa. Simplesmente iríamos esquecer o que tinha ocorrido lá no passado e transformá-la em um lugar feliz novamente. Só que a nossa vida tinha mudado muito desde a época que sempre íamos para lá nos finais de semana.
E realmente não dava para ir sempre lá. Como nós estávamos com medo que usassem a nossa querida casa para algum fim deturpado de novo, estávamos pensando em alugar a casa mais uma vez. Mas agora eu já estava mais velho, tinha meu carro, estava para sair de casa e começar a minha vida sozinho. Então tive a brilhante ideia de, em vez de alugarmos a casa, eu ir morar nela. Os outros podiam ir lá sempre que quisessem e a casa não ficaria abandonada. No começo não foi fácil tentar convencer eles, meus pais. A minha mãe estava muito apreensiva em me deixar morar lá sozinho. Foi depois de muita conversa, muita insistência que eles finalmente me deixaram morar lá. E lá fui eu, feliz da vida para minha casa nova. Morar sozinho e ser independente. Claro que eu pensava em levar o pessoal da faculdade para lá e fazer festa o tempo todo. Achei que ia ser a maior farra, mas foi exatamente o contrário. Com o tempo, eu acabei me acostumando com a viagem diária para a faculdade. E nem todos os meus amigos estavam dispostos a irem até lá. A casa era bem grande, tinha 5 quartos, sendo todos suítes, 3 salas, uma cozinha grande, área de serviço. Eu acabei me sentindo muito sozinho naquela casa enorme e ficava deprimido constantemente. Depois de um tempo, os meus pais deixaram eu chamar alguns amigos da faculdade para morar comigo. Logo, eu consegui convencer 2 amigos e uma amiga a ir morar lá comigo. A vida depois disso começou a virar uma festa lá dentro. A gente se dava bem, respeitávamos uns aos outros e tratávamos a garota que estava morando conosco feito nossa irmã. Com o tempo, vieram as festas, já que agora tinha carro suficiente para levar e trazer quem quisesse ir. Numa dessas festas, o pessoal se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Só que era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém. Até que eu resolvi abrir a minha bocona. Eu contei a história dos bandidos que tinham pegado a menina e depois de fazer ela passar por um inferno total, a mataram e mataram ela em um dos quartos lá de cima. O pessoal ficou quieto porque realmente era algo pesado e realista, diferente do que estavam contando. E quando a gente sabe que uma história é real, né? Realmente dá medo. Então, estava aquele silêncio todo. Quando alguém, né, perguntou se aquilo tudo era verdade. Porque se fosse mentira, era uma piada de muito mau gosto. Eu jurei que era verdade, até que alguém gritou lá no fundo.
Vamos fazer a brincadeira do copo lá em cima, lá no quarto, e chamar o espírito da mulher, então? Quando esse alguém falou isso, a minha espinha gelou e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. O povo começou a gritar: vamos lá, gente. Então, lá fomos todos nós. Eu peguei um copo na cozinha e subi com alguns colegas que estavam na sala da TV, enquanto o restante do pessoal ficou lá embaixo na festa. Só uma coisa que não mencionei antes: este quarto ficava sempre vazio. Só tinha uma cama, um criado e uma poltrona lá dentro, mais nada. No dia que meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos entraram nesse quarto, mas ninguém gostou dele. E eu também nunca gostei dele. Eu sabia o porquê. Bem, pelo menos eu achava que sabia o porquê. Que era porque, né, tinha sido lá que a garota tinha sido morta. Só que eles não sabiam disso até aquela noite. E mesmo assim, nem eles, nem eu, ou melhor, nenhum de nós quatro gostava de entrar lá dentro e nem passar pela frente dele. Dava uma angústia, sabe? Quando nós entramos no quarto e empurramos a cama para perto da parede e puxamos o criado para o meio do quarto, colocamos o copo em cima dele e em seguida um monte de letras escritas em pedaços de papel em volta de 2 pedaços maiores escritos sim e não. Acendemos 4 velas e demos para 4 pessoas, nós estávamos em 9, segurarem em volta da gente para podermos ler as letras, né? E apagamos as luzes. O cara que estava comandando o show falou que era bom que só 3 pessoas colocassem o dedo em cima do copo para não dar muita interferência. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas eu não brinco muito com isso. Então, ele e uma menina colocamos o dedo em cima do copo e fechamos nossos olhos. E os outros 2 que sobraram ficaram para ler o que os espíritos respondiam. Nós 3 fechamos os olhos e começamos a tentar nos comunicar com o espírito. Brincadeira vai dar ruim. Deixa eu voltar para o relato aqui, gente, desculpem. Depois de alguns minutos com o copo parado, achei que não ia acontecer nada. Mas de repente, o copo começou a se mexer. Primeiro foi só um pouquinho para o lado. Eu achei que tinha sido um dos outros 2 que estavam com o dedo no copo que tinham mexido ele. Então eu falei: quem mexeu o copo? Um outro colega que estava com o dedo no copo fez um chu e ficou com a cara séria. Ele realmente estava levando aquilo muito a sério. Então, fazer o quê? Fechei os meus olhos de novo
e um dos meus amigos perguntou se tinha algum espírito presente. O copo mexeu devagar. Um dos dois que estavam lendo o que o espírito dizia falou. O copo foi para o sim. O outro que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. Depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer. Ia de um lado para o outro, para frente, para trás. O que estava lendo soletrou a palavra Mariana. O nome do espírito seria Mariana. Eu abri os olhos e vi que o pessoal estava com uma cara meio que assustada. Falei que não precisavam se preocupar com isso, pois era apenas um dos dois que estavam com o dedo no copo. Comigo ali que estaria empurrando o copo. Um dos que estavam segurando as velas falou: Cara, eu tô olhando para vocês três o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. Como é que algum de vocês iam conseguir soletrar algo direito com os olhos fechados? O colega que estava fazendo as perguntas fez de novo e nós ficamos quietos. Eu fechei os meus olhos de novo. Então ele perguntou se ela era o espírito da mulher que tinha morrido lá. O copo ficou parado ali um tempo. E o tempo passou. Quase um minuto, que parecia uma eternidade, é claro. E a gente estava para perguntar de novo, quando o copo se movimentou violentamente para o lado e parou no sim de novo. A garota, que estava com o dedo no copo, perguntou o que tinha acontecido lá. Imediatamente o copo começou a se mexer. O colega que estava lendo falou: Não está indo para lugar nenhum, só está fazendo um 8. O copo ficou fazendo um 8 por um bom tempo. O outro colega que estava com o dedo no copo falou que a pergunta era muito complicada para responder. Então o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. Os dois que estavam vendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar: Vão embora. Vão embora por quê? Ele perguntou. Vão embora. De novo, vão embora. Acho melhor a gente parar com isso. Por quê? Perguntou de novo. O copo começou a se mexer muito rápido, fazendo o número 8. Eu comecei a ficar assustado, porque era praticamente impossível algum de nós conseguir fazer o copo ir tão rápido como ele estava indo, sem fazer ele virar. Por quê? Ele insistiu de novo. De repente, uma brisa bateu no quarto, mesmo as janelas estando fechadas. Ficou frio lá dentro e as velas se apagaram. O copo tinha parado de se mexer e ouvi um estalo. Um dos que estavam segurando a vela pulou
olhou para o interruptor para acender a luz. Quando o quarto ficou claro novamente, vi algo que me fez se arrepender muito de ter levado adiante aquilo tudo. O copo estava todo trincado e as letras tinham todas voado de cima do criado. -5. O M, o O, o R e o T. É morte. Eu bati o olho e vi que aquelas 5 letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima do E e colocou depois do T. Morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel, ficou uma manchinha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando. Estava com um corte pequeno, mas profundo. Eu acho que ela se cortou quando o copo trincou. Mesmo eu e o outro colega não tendo nos cortado, e realmente não dava para se cortar com um copo trincado. Ele não tinha soltado lasca nenhuma, mas tinha sido nele, porque também estava com um pouco do sangue dela na roupa. O outro colega que tinha acendido a luz começou a falar que aquilo já era uma brincadeira de mau gosto e que já era desrespeitar a garota que tinha morrido lá. Só que aquilo realmente não era brincadeira nenhuma. Quando ele abriu a porta irritado para sair do quarto, o resto do pessoal da festa estavam todos do lado de fora da casa, com cara de assustados. Eles falaram que começaram a ouvir uma garota berrando histericamente, mas estava gritando muito mesmo, pedindo ajuda. Todo mundo subiu correndo, pois parecia que estavam matando alguém lá em cima. Quando subiram, viram que a gritaria estava vindo de dentro do quarto que nós estávamos. Eles tentaram abrir a porta, mas estava trancada. Só que nós não tínhamos trancado a porta do quarto. Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombá-la. Mas a porta não cedeu nem um só milímetro, nem um pouquinho, nem um tiquinho. E a cada segundo que passava, a gritaria ficava mais e mais pesada, desesperada, histérica. Só que a gente jurou que a porta estava aberta, mas ninguém acreditou. Eles achavam que era alguma brincadeira de mau gosto e desceram furiosos, pois aquilo não era brincadeira que se fizesse. Depois de um tempo, todo mundo foi embora. Nós tivemos que levar a maioria deles para casa e quando voltamos, a menina e o outro colega que moravam comigo perguntaram o que tinha acontecido. Eu e o outro amigo contamos a história, mas eles não acreditaram muito não. Quando a gente perguntou o que eles tinham ouvido, eles falaram que só ouviam gritos de uma mulher falando: "Para, pelo amor de Deus! Para! Alguém me ajude!" E coisas assim. Eu contei a história da garota que tinha sido morta lá dentro da minha casa. E eles ficaram bravos por eu não ter contado a história antes. Mas
Deixamos tudo de lado e fomos dormir. No dia seguinte, levantamos para arrumar a casa, que estava uma bagunça. Quando tínhamos arrumado quase tudo, eu falei que ainda faltava o quarto do meio lá em cima. Só que eu não ia lá sozinho, né? O colega que estava comigo na noite anterior foi junto. E lá estava o quarto como nós o tínhamos deixado, com os 5 pedaços de papel em cima do criado, o copo trincado no meio dele, as velas do lado do copo e o resto dos papéis espalhados pelo quarto. A gente pegou tudo correndo, colocou em um saco de lixo e jogou fora. Depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. Sussurro pelos cantos, portas batendo com violência, mesmo sem ter corrente de ar dentro de casa, luzes que acendiam e apagavam, vozes, às vezes uns gritos que vinham do andar de cima, que rasgavam a alma. Era algo que dava um medo desgraçado. Um dia, estávamos nós 4 chegando da faculdade. Estávamos no mesmo carro. Quando nós saímos, do mesmo carro, eu olhei para casa e vi uma sombra na janela. É lógico que fiquei apavorado. Mas quando saímos do carro, os outros olharam, já não tinha mais ninguém na janela. Eu fiz todo mundo revirar a casa toda, mas não achamos ninguém lá dentro. Depois de algum tempo, os nossos nervos já estavam à flor da pele. Qualquer barulho a gente já pulava assustado. Não demorou muito para que os outros começassem a ir embora. Primeiro foi um dos rapazes. Ele deixou pago aluguel de 2 meses, mas falou que não ficava mais lá. Não aguentava mais acordar no meio da noite com a impressão que tinha alguém no quarto dele. Várias vezes a gente achou ele dormindo no sofá pela manhã, lá na sala. Depois de 1 mês, foi a garota que foi embora. O quarto dela ficava do lado ao quarto onde a menina tinha sido morta. Ela falou que à noite ouvia batidas nas paredes, vindas do quarto ao lado. E se ficasse tudo quieto, ela podia ouvir um choro bem baixo, perto da parede. Nos dias anteriores, antes dela ir embora, eu já não dormia mais direito, estava com olheiras enormes e andava de muito mau humor. Na noite em que ela foi embora, estava finalmente quase dormindo, o que estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias. Quando estava pegando no sono, ouvi uma voz feminina, berrando com toda a força no ouvido dela. Saia daqui! Vai embora! Me deixe em paz! Levantou-se da cama com um pulo, acendeu a luz rapidamente, mas não tinha mais ninguém no quarto dela, só ela mesma. Ela saiu do quarto chorando, falando que não aguentava mais aquilo e que ia embora. A gente conseguiu acalmá-la, mas ela simplesmente pegou algumas coisas, entrou no carro e foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas dela e nunca mais pisou naquela casa de novo. Depois de 1 semana, foi o outro colega que foi embora. E eu até hoje não sei o que aconteceu com ele direito. Ele sempre mencionava que o quarto dele costumava ficar frio de repente, do nada. Mas não o quarto todo, só em alguns lugares, o que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar por lá, que passava lá dentro. Um dia ele estava tomando banho
E depois de uns 5 minutos saiu correndo e gritando de dentro do banheiro, peladão mesmo. Eu fui ver o que era e ele falou que não era nada. Ele me fez ir até o banheiro com ele para desligar a água. Depois botou uma roupa e estava falando para a gente ir embora da casa. Eu consegui convencer ele a ficar mais um tempo para a gente resolver o que ia fazer, que estava muito tarde. Ele falou tudo bem, que ia ficar, só que ia dormir no meu quarto comigo. Eu deixei, pois não estava a fim de passar a noite sozinho também. Ele colocou o colchão dele no chão, ao lado da minha cama, e então fomos dormir. Quando eu acordei, o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava mais lá. Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. E comecei a procurá-lo pela casa e depois de um tempo achei ele dormindo dentro do meu guarda-roupa com uma faca de cozinha na mão. Acordei ele, depois ele me falou que acordou com a faca na mão e que tinha alguém segurando a perna dele. Ele perguntou se era eu. Eu respondi que não. Ele falou que ouviu um grito desumano e uma mão misteriosa começou a apertar a perna dele bem forte, até machucar. E ele começou a esfaquear o colchão e correu para o armário e ficou lá dentro. Ele não sabe como eu não acordei com o grito, pois foi um grito bem estridente e alto. Ele pegou as coisas dele e se mandou da casa também. Eu fiquei lá sozinho por mais um tempo, mas não aguentava mais aquela solidão e aquela casa já estava começando a me afetar. Era normal eu ir dormir no carro, porque estava com medo de ficar dentro da casa. Depois de um tempo eu resolvi ir embora, porque estava ficando louco e paranoico. Eu estava vendo vultos no escuro e em todos os cantos da casa. Ouvia sussurros de noite no meu quarto quando estava quase para dormir. Ouvia gritos vindo do quarto do meio, lá de cima. E as coisas estavam de um jeito que ou eu saía de lá ou ia parar num hospício. Eu acabei voltando a morar com os meus pais. Falei para eles que a casa era muito longe, né, para ir e vir todos os dias, e era por isso que eu estava sempre cansado e estressado. Meu pai tentou alugar a casa novamente, mas ninguém conseguia ficar mais de 6 meses com ela alugada. Agora está sem uso, pois não conseguimos alugar ela e não a usamos. Daqui a pouco vai estar uma verdadeira casa fantasma abandonada. Mas eu sei o que passei e nunca mais chego perto daquela casa de novo. Autor Adriano, São Paulo, Brasil. Meus aterrorizados, realmente é assustador, né? Mas olha aqui, para vocês terem uma ideia, estava tudo quietinho, né? Até o Boca de Sacola falar que morreu gente na casa e alguém, né, com uma mentalidade, desculpa, gente, de jirico, querer mexer com o que não conhece. Acabou ou despertando um espírito que sofreu, né? Aquela casa, a moça foi, nossa, foi uma morte horrível. Mas talvez não seja a moça. Talvez eles abriram um portal e trouxeram, sabe-se lá o quê, para perturbá-los. Pois antes dessa brincadeira, se é que pode chamar de brincadeira do copo, estava tudo em paz. Bem,
Deixem os seus comentários, né, na área destinada aos mesmos, lembrando de sempre comentar com respeito. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas temos o dever de respeitar. Não estamos aqui para julgar a história de ninguém, pois só quem viveu sabe, por isso é chamado sobrenatural. Se fosse uma coisa natural, era só assistir o jornal de manhã, não é verdade? Bem, meus amores, se você está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, ficou até o final do vídeo, é porque gostou. Então se inscreve aí, corre! Peço a todos vocês que não saiam desse vídeo sem deixar o like, o gostei, o joinha. Isso me ajuda e muito, vocês não têm noção. Compartilhem esse vídeo também. Ajudem a Angelzinha aqui. E quem quiser ajudar o canal pode fazer isso também, tá? Pelos superchats, super stickers, pelo Valeu e via Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário. E eu já agradeço muito, 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 muito. Se você tem um relato assim, um conto, uma história, casos assim, pode estar mandando para mim estar contando para todos os aterrorizados e visitantes, né? E fique tranquilo que se você não quiser se expor, não quiser expor os demais envolvidos, inscreva-se no relato e eu garanto seu anonimato. Se você quer ter o seu relato narrado aqui em forma de conto por mim, sem perder a veracidade, desculpe-me, para mim será um prazer fazê-lo. E se você quer que eu leia aqui seu relato, seu conto, sua história, divulgando o seu trabalho, te dando os créditos, é claro, para mim também será um prazer inenarrável. O e-mail do canal para vocês estarem enviando é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas estará anexado na descrição do vídeo, também no primeiro comentário do mesmo. Meus amores, você pode também estar explorando as playlists do canal, tem muito vídeo legal. Aí também a descrição do vídeo, tem canais que eu divulgo e que me divulgam também, são os chamados canais parceiros, tá bom? Você vai gostar, são trabalhos maravilhosos. E você pode também prestigiar os outros canais da Angel e me seguir nas outras redes sociais. Eu já agradeço muito, pois é muito bom estar com vocês. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas, vlogs que me ajudam na criação, divulgação do meu trabalho e principalmente agradecer a quem? A vocês, meus aterrorizados, meus amores. Sem vocês, né, não teria lógica eu estar aqui. Amo muito vocês. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!